Você já percebeu como a ansiedade financeira não chega gritando, mas se instala em silêncio? Ela aparece quando você deita e a mente começa a fazer contas, quando acorda e o peso do dia já está nos ombros, quando o futuro parece maior do que a força que você sente ter agora. Às vezes não é falta de fé, é excesso de preocupação. Você crê em Deus, você ora, mas mesmo assim o coração aperta quando pensa em dinheiro, em provisão, em como tudo vai se resolver. E a pergunta que fica ecoando por dentro é simples, mas pesada. E se não der? Talvez você nunca tenha parado para perceber, mas a ansiedade financeira não é só sobre números. Ela mexe com identidade, com segurança, com valor pessoal. Ela tenta convencer você de que está sozinho, de que tudo depende do seu esforço, da sua força, da sua capacidade de prever o amanhã. E quanto mais você tenta controlar, mais a mente corre, mais o coração se agita. Mas, e se o problema não fosse falta de recursos? E sim, onde o seu foco tem estado? Porque existe uma verdade bíblica que soa simples, mas confronta tudo o que a ansiedade nos ensina. Jesus não começa falando de dinheiro quando trata da provisão. Ele começa falando de prioridade. Em Mateus 6,33 ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso muda o eixo da conversa. Não é uma promessa mágica, é um reposicionamento interno. E talvez seja exatamente isso que a sua alma esteja precisando agora. Antes de continuar, deixa eu te perguntar algo bem direto. Quando a preocupação financeira aparece, para onde sua mente corre primeiro? Para o medo ou para Deus? Para o controle ou para a confiança? Escreve isso aí nos comentários. Nem precisa explicar muito. Às vezes, dar nome ao que sentimos já começa a quebrar o peso. Porque a ansiedade cresce no silêncio, mas enfraquece quando é trazida para a luz. A primeira revelação aqui é sutil, mas poderosa. Deus nunca prometeu suprir aquilo que ocupa o lugar dele no nosso coração. Ele prometeu suprir aquilo que vem depois. Quando o dinheiro vira centro, a ansiedade cresce. Quando o reino vira centro, a provisão encontra espaço. Isso não significa cruzar os braços, nem ignorar responsabilidades. Significa alinhar o interior antes de tentar resolver o exterior. E esse alinhamento muda mais do que as circunstâncias. Muda a forma como você atravessa elas. E olha como isso se conecta com o presente. Hoje vivemos num tempo em que tudo é urgente, tudo é agora, tudo precisa ser resolvido rápido. A ansiedade financeira se alimenta dessa pressa constante, mas o reino de Deus não opera na lógica do desespero. Ele opera na lógica da confiança diária, o pão nosso de cada dia, não do mês inteiro, não do ano todo, do dia. E quando você tenta viver hoje, carregando o peso de amanhã, o coração cansa antes da provisão chegar. Se essa mensagem está falando com você até aqui, deixa um like ou compartilha com alguém que vive com o coração apertado por causa das finanças. Às vezes, uma palavra chega exatamente quando alguém está à beira de desistir por dentro. Existe um momento nos evangelhos em que Jesus olha para pessoas simples, com necessidades reais e diz: não andeis ansiosos. Não como quem ignora a dor, mas como quem oferece um caminho melhor. Ele sabia que a ansiedade rouba a capacidade de perceber o cuidado diário de Deus. E é por isso que ele aponta para o reino. Porque quando o reino governa, o medo perde autoridade. E talvez agora você esteja exatamente nesse ponto, cansado de pedir só solução e desejando paz. Existe uma troca acontecendo aqui. Você entrega a ansiedade e Deus começa a entregar descanso. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo se alinhou. O coração para de correr na frente de Deus e aprende a caminhar com Ele. E essa paz não vem do dinheiro que entra, vem da certeza de quem sustenta. Então, se você puder, respira comigo agora. Não tenta organizar tudo. A gente vai orar do jeito que você está.
Senhor Deus, hoje eu me apresento diante de Ti com minhas preocupações financeiras, com meus medos escondidos, com essa ansiedade que tenta governar meus pensamentos. Eu confesso que, muitas vezes, eu olho mais para o que falta do que para quem cuida de mim. Se fizer sentido para você, repete aí dentro: Senhor, eu entrego minha ansiedade. Pai, eu peço provisão, sim, mas peço também sabedoria. Sabedoria para priorizar o que é eterno. Sabedoria para não deixar o medo decidir por mim. Sabedoria para confiar quando os números não fecham. Eu escolho buscar primeiro o teu reino. Repete comigo: eu escolho confiar. E agora, em nome de Jesus, eu declaro que a ansiedade financeira não governa mais o seu coração. Eu declaro que a provisão de Deus encontra espaço onde antes havia medo. Declaro que portas se abrem no tempo certo, que decisões são guiadas pela sabedoria do alto, que o desespero dá lugar à paz. Não uma paz que nega a realidade, mas uma paz que sustenta no meio dela. Declaro que você não caminha sozinho, que Deus vê cada necessidade, cada conta, cada preocupação silenciosa, e que à medida que você ajusta o foco, Ele acrescenta o que é necessário. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, um cuidado de cada vez. Agora, leva isso para a prática. Hoje, quando a preocupação financeira surgir, em vez de entrar no ciclo do medo, faz algo simples, ora antes de reagir. Nem precisa ser longo. Só diz: Senhor, governa isso. E deixa que essa frase se torne um retorno constante ao centro. Pequenos hábitos de confiança constroem uma fé estável. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários: eu escolho confiar. Isso não é um ritual, é um posicionamento. E se quiser, compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que provisão começa no coração antes de chegar na mão. E fica comigo, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre algo que quase ninguém percebe. Como decisões financeiras tomadas em ansiedade podem atrasar processos que Deus já estava alinhando. E como aprender a esperar pode ser o maior sinal de fé que você pode dar agora.